Alô galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André e hoje eu vou apresentar mais um vídeo para vocês para conversar sobre a função exponencial, né? Essa função aí que está tão em evidência no momento, na atualidade, né? Infelizmente por causa dessa pandemia que a gente está vivendo aí do coronavírus, né? A gente verifica que o tempo inteiro os noticiários, os cientistas apresentam projeções do crescimento aí da pandemia. Geralmente eles usam uma função exponencial. Os próprios números que destacam o crescimento dos casos diários, né, do acúmulo de casos e do acúmulo de mortes, no início da pandemia até o pico, né, aquele pico da doença que eles falam, a curva apresentou um crescimento exponencial aí nos primeiros meses da pandemia, né, gente? Então, assim, é muito importante a gente entender os conceitos da função exponencial, reconhecer o gráfico de uma função exponencial, né? Existem inúmeras aplicações no dia a dia em que usam os conceitos da função exponencial, né, como o crescimento populacional, o crescimento de bactérias, né, e inúmeros outros casos, até em matemática financeira também a gente tem aí aplicações financeiras que tem esse tipo de crescimento. Então é importante a gente entender esses conceitos e é sobre ele que eu quero falar com vocês hoje. Beleza, galera? Vamos lá? Olha só, a função exponencial, eu detalhar aí sobre a função exponencial com vocês, a definição dela diz que uma função exponencial f de r em r asterisco, o que quer dizer isso? Quer dizer que o domínio dela é os números reais e o contradomínio são os reais também, excluindo o zero, entendeu? É dada pela lei f de x igual a a elevado a x. Observe que a variável independente está na potência, está no expoente aqui da potência, tá? E esse a é um número pertencente ao conjunto dos números reais. Essas são as restrições aí para a gente ter uma função exponencial. A base da potência tem que ser positivo e tem que ser diferente de 1. Tá bom, gente? Aqui embaixo eu tenho dois exemplos de funções exponenciais, ó. F de x igual a 2 elevado a x. Observem que o 2 é um número positivo e é diferente de 1. E aqui, gente, eu tenho um outro exemplo, olha só. G de x igual a 1/3 elevado a x, que também é um número positivo, né? O a é positivo e é diferente de 1, tá? O gráfico da função exponencial, gente, chama-se curva exponencial, tá? E a gente tem duas situações. A curva exponencial, ela pode ser positiva, ela pode ser crescente, tá, gente? Crescente, ou seja, à medida que o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Ou decrescente, tá? À medida que o valor de x aumenta, o valor de y decresce, né? E nesses dois casos aqui, quem vai determinar se a função é crescente ou decrescente é o valor da base dessa potência, é o valor de a, tá? Se o a for maior que 1, se ele for um número 2, 3, 4, 5, 5,5, 7, π elevado a x, 5 elevado a x, 1000 elevado a x, toda vez que 5 meios elevado a x, toda vez que o a for um número maior que 1, a função vai ser crescente. E toda vez que o a for um número entre 0 e 1, por exemplo, 1/3, é 0,33333, né? Uma dízima periódica. É um número entre 0 e 1. Então, essa função será decrescente. Vamos colocar aí no GeoGebra, né? Essas duas funções para vocês verem como é que é. Olha só, eu tenho o GeoGebra aqui, tá? Para quem não conhece, para quem ainda não viu, ele é um software de geometria e um software gráfico, né? Nele aqui eu tenho o plano cartesiano, onde eu posso fazer o desenho dos gráficos das minhas funções. Aqui é o campo de janela de álgebra, onde que aparecem as funções. E aqui é onde que eu digito a minha função, eu digito os comandos, tá? Vou digitar aqui, gente. F de x igual
a 2 elevado a x. Vai aparecer o gráfico da minha função exponencial aí, olha. Ela é crescente porque o a é positivo, tá? Uma característica aqui, ó, é que quando não tiver nenhum número multiplicando essa potência, essa minha função sempre vai passar pelo 1. Por quê? Vai passar aqui, ela vai interceptar o eixo y no 1. Porque seria o valor de x igual a 0. Então, se eu fizer 2 elevado a 0, vai dar 1. Se eu fizer 5 elevado a 0, vai dar 1. Então, toda a função exponencial ela vai passar pelo 1 aqui. A não ser que eu tenha um outro número multiplicando essa exponencial. Aí não passaria pelo 1, mas esse caso aqui passa pelo 1. Tá bom, gente? E na mão? Como é que eu vou fazer isso na mão? Gente, olha só. Na mão, vocês vão ter que substituir, colocar valores arbitrários para x e ir substituindo na função, determinando as suas imagens, ou seja, seus respectivos valores de y. Depois que vocês tiverem uma tabelinha, mais ou menos aí com 5, 6 números, vocês vão plotar esses pontos, né, esses pares ordenados no plano cartesiano e ligar esses pontos, vocês vão ter um esboço do gráfico da função. Beleza, gente? É óbvio, eu já conversei isso com vocês em aulas anteriores, principalmente na aula da função afim, que um programa de computador, por que ele consegue fazer o gráfico da função tão rapidamente? É porque ele tem um poderio computacional muito grande. Então, quando eu digito uma função f de x igual a 2 elevado a x, ele coloca uma quantidade absurda de valores no lugar do x, né? E ele consegue determinar uma quantidade, uma respectiva quantidade absurda de valores para y. Com todos esses pontos, ele plota o gráfico da função, né? Os pontos ficam tão coladinhos que a gente percebe perfeitamente como é que é essa curva, né? Na mão, infelizmente, a gente chuta alguns pontos só para ter uma noção de como que é o gráfico. Beleza, gente? Vamos lá. Vamos colocar o gráfico da outra função, a g de x. Eu tenho aqui, ó, g de x igual a 1/3, 1 dividido por 3, elevado a x. Está aqui esse gráfico azul, aí eu vou ocultar o gráfico verde, só para ficar mais fácil da gente ver. Esse gráfico azul aí é o gráfico da função g de x. Observem que o a está entre 0 e 1, então a função ficou decrescente e ela passa pelo 1 da mesma forma. Observe o seguinte, gente. Suponha que eu multiplique essa função por 5. Se eu multiplicá-la por 5, 5 vezes 1/3 elevado a x, vocês vão ver que agora ela está interceptando no 5, ó, não está interceptando mais no 1. Por quê? Eu interceptava pelo 1. Como eu multipliquei por 5, 5 vezes 1 vai dar 5. Beleza, galera? Então vocês viram aí, né? Se eu multiplicar um número, ela muda a posição. Vamos voltar aqui para a nossa explicação. Uma equação exponencial é aquela que apresenta uma incógnita no expoente e de pelo menos uma de suas potências. Então, olha só, eu tenho um exemplo aqui, eu tenho uma potência, raiz quadrada de meio elevado a x. Então, eu tenho uma incógnita nessa potência. Tudo bem, gente? Igual a 16, tá? Essa daqui é uma equação exponencial. Vou fazer o seguinte, vou resolver essa equação exponencial com vocês aqui embaixo, ó. Vou resolver ela aqui embaixo. Depois essa segunda parte aqui é um exercício do livro, mas eu primeiro vou resolver essa equação exponencial só para vocês lembrarem de como se resolve isso, tá? Eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de meio elevado a x igual a 16. Para resolver essa equação, gente, a gente precisa relembrar algumas regrinhas de potência que vocês aprenderam lá no 9º ano do ensino fundamental. Olha só, meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Então, isso daqui eu posso escrever como 2 elevado a menos 1. Essa parte aqui dentro, aqui, esse meio. Raiz quadrada é a mesma coisa que esse número de dentro elevado a 1 meio. Então, isso aqui, ó, elevar a 1 meio, é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada, tá? E eu tenho aqui
para o lado de fora elevado a x. Então, essa expressão do lado esquerdo da equação é exatamente igual a essa expressão aqui, usando as regrinhas de potência. O número 16 fatorado, se eu fatorar lá, 16 dividido por 2, vai dar 8, por 2, vai dar 4. Aquela fatoração, isso aqui vai dar 2 elevado à quarta potência. Uma regra básica para se resolver equações exponenciais é tentar deixar ambos os lados da equação com a mesma base na potência, tá? Com a mesma base. Então, olha só, aqui já está com base 2 e aqui está com base 2. Eu vou juntar esses expoentes aqui para ficar base 2 de um lado e base 2 do outro. Olha só, por regrinha de potência, eu tenho que 2 elevado a menos 1, elevado a meio, elevado a x, eu posso multiplicar esses expoentes. Então, vai ficar menos 1 vezes meio, menos meio vezes x, menos x sobre 2, igual a 2 elevado à quarta potência. Para resolver essa equação, o que eu faço? Quando as bases estão iguais em ambos os lados da equação, eu posso cancelar a base e igualar os expoentes. Então, como é que eu vou resolver essa equação? Eu vou ter menos x sobre 2 igual a 4. Tá bom, gente? Resolvendo essa equaçãozinha de primeiro grau, 2 passa multiplicando, menos x igual a 8, x igual a menos 8. Então, a solução dessa equação aqui, eu tenho que colocar menos 8 aqui para essa potência dar de 16, tá bom? Vou anotar aqui, ó, solução menos 8. Tá bom, gente? Olha só, a gente vai fazer um exercício agora, eu vou aproveitar para fazer um exercício do livro relacionado à função exponencial. Olha, vamos fazer o exercício 35 da página 144 do livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 1, que é o livro-texto que a gente adotou aí. Beleza, pessoal? Vamos lá? Só que isso, pessoal, vai ficar para a nossa próxima videoaula. Um abraço.